Ok? Então, gente, boa tarde a todos. Obrigado pela participação, por estarem aqui com a gente. E gostaria de dizer ao Hassan que muitos colegas me escreveram pedindo para que gravasse essa palestra aí, esse relato de experiência pessoal, mas que não, porque não poderiam estar aqui nesse momento. Então, por favor, não se sinta desprestigiado, ao contrário, tem muito interesse aí dos colegas que não puderam estar aqui com a gente nesse momento. Não, tá tranquilo. E obrigar, é um período difícil de fim de semestre, enfim, tivemos que sair de um horário que não é o convencional do colóquio, por causa do jogo da Copa. Então, realmente, acho que não era uma boa tática entrar nessa bola dividida aí no jogo contra o Brasil. Mas, obrigado por ter se disposto a falar, né? Tá compartilhando suas experiências aí. Então, deixo contigo. Fique aí à vontade. Ok. Obrigado, olá a todos. Muito bom ver vocês depois de um tempinho, 4 meses. E eu agradeço pela oportunidade, na verdade. Me faz feliz compartilhar essa experiência e explicar, e especialmente gostaria de receber algum feedback. Então, por favor, no final, qualquer coisa, crítica ou sugestão, fica à vontade. Na verdade, o motivo para falar, um dos motivos é receber feedback. Ok, vou falar sobre primeira. Esse aqui é o tipo de outline da palestra. Vou falar porque eu comecei com esse projeto. Depois vou falar sobre teaching as research. Um pouquinho sobre domínios do aprendizagem, peer instruction, depois concepções errôneas, misconceptions. Vou mostrar só uma das questões, porque tem muitas coisas para falar, acho que não vai dar tempo para mostrar mais, mas se quiserem, todas as questões estão no preprint que eu compartilhei com vocês. E sobre esse questionário MAPS, uma atividade especial, e no final vou falar sobre feedback do alunos. Okay? Eu estava fazendo esse tipo de normal, andando para a sala de aula, perguntando perguntas, dúvidas. Normalmente ninguém tem, mas você tem respondendo, depois colocando coisas, escrevendo teoremas, definições, lemas e tal. E estava feliz com esse jeito de dar aulas e estava pensando que está funcionando, na verdade. E acho que estava funcionando. Mas poderia ser melhor. Okay? Mas chegou o Covid e tudo desabafou. De repente, a gente estava na casa e a universidade só falou que a gente podemos ter uma aula por semana, e essa aula não foi obrigatório para alunos atenderem. No início, ele estava atendendo, mas acho que depois da primeira prova, que eles descobriram que podem responder questões sem atender aulas, quase todos deles desapareceram. Eu tinha 2 turmas, um do 7h30 e outro acho que foi de 9. No turma do 7h30, ninguém apareceu. Todo mundo parou. E de 9h30, acho que 1 ou 2 alunos estavam aparecendo, perguntando coisas. Então, isso foi um pouquinho... não sei, eu estava muito preocupado sobre isso. Eu queria ter certeza que esse negócio não é minha culpa, ok?
Então, comecei a pensar o que fazer para atrair alunos, para mudar a aula na época do Covid, para alunos atenderam e aproveitaram. Okay? Comecei a fazer pesquisa, porque não tinha eu não tinha nenhum treinamento pedagógico, desculpa. Meu ensino só estava baseado na minha experiência e do jeito que meus professores estavam dando aulas. Eu comecei a pesquisar, fazendo algumas aulas online no Udemy edX, e no final, esses 4 MOOC é Massive Online Open Courses, foram os melhores que eu cruzei, eu fiz. O primeiro foi esse Teaching Science and Engineering do EPFL. Esse MOOC foi para alunos do doutorado e pós-doutorado do EPFL, para dar eles uma ideia sobre como dar aulas. E outras 3 tem rede chamada Turtle Network. Eu vou mostrar aqui que eu encontrei aqui. Esse Center for Integrational Research, Teaching and Learning. Essa rede tem, acho que 42 universidades como membros. Eles fazem muitas atividades, incluindo esses MOOCs que eu mostrei, esses 3. Esse 3. Esse primeiro, An Introduction to Evidence-Based Undergraduate STEM Teaching. STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Advancing Learning through Evidence-Based STEM Teaching. E essa última que eu gostei muito, eu fiz no março de 2022, Inclusive STEM Teaching. Esses 4 MOOCs me ajudaram muito. Também nas atividades desse, eu vou também querer mostrar um pouquinho de assuntos que estavam discutidos lá. Esse aqui é o primeiro, que é do EPFL. Tem What Learning Science Tells About Teaching, Big Goal of Scientific. Tudo foi baseado na pesquisa científica. E tipo de treinamento pedagógico, ok? E também esse aqui é do Inclusive Teaching, essa lista de assuntos que foram aqui, Introduction, esse aqui, Diversity, Equity and Inclusion in Learning and Teaching in Higher Education, Instructor Identity. Essa aqui eu gostei muito, esse módulo. E Student Identity foi muito bom. Eles têm 2 vezes por ano, então eu recomendo muito, se quiserem, vale a pena para assistir esses, especialmente esse Inclusive STEM Teaching. E são, para esse primeiro eu paguei, tipo, de $200, mas esses 3 são de graça. Não precisa pagar nada para atender e receber certificado. Nesse rede, eu descobri sobre uma ideia chamada Teaching as Research. O objetivo é trazer habilidades de pesquisa que a gente, como professores, tem para a área do ensino, para melhorar nossa experiência e experiência dos alunos. Okay?
esses projetos, porque a pesquisa da educação é uma área da pesquisa que usa ferramentas do ciência social para entender fundamentalmente o ensino e a aprendizagem, ok? Mas esse STAR, Teaching as Research, ele não é pesquisa na educação. Normalmente, esses projetos são simples, ok? Eles não é para fazer pesquisa. Isso é para melhorar a experiência do professor e alunos, ok? E o objetivo não é produzir artigos ou nada, só é melhorar. Mas você tem que ter uma questão para testar, um objetivo para testar, começa a aprender sobre esse objetivo e depois aplicar o que você aprendeu e no final fazer análise de resultados e repetir isso para melhorar sua experiência e experiência do aluno, ok? Mas não é pesquisa científica no educação, é uma coisa diferente, ok? Então, eu escrevi esse projeto, na verdade, Armando também me, como fala, me motivou, isso aqui é a palavra, certo? Motivated, para escrever esse projeto e a Câmara aprovou. Então, eu comecei, na verdade, com essas estratégias interativas no primeiro semestre de 2021, que ainda estávamos online, ok? Eu comecei a usar a Peer Instruction no primeiro semestre de 2021, depois segundo semestre de 2021, e no final do segundo semestre eu escrevi esse projeto, estava aprovado, e a gente voltou presencial, então no primeiro semestre de 2022 eu realizei esse projeto, okay? Misconceptions in Mathematics and Interactive Teaching Strategies. Objetivos foram para elaborar questões adequadas para ser usado na dinâmica peer instruction, ok? Especificamente para GAL. E depois aplicar essas questões, receber o feedback dos alunos e também para ter uma working frame, não sei como traduzir isso, para esse tipo de atividades, para incentivar mais professores para começar a fazer esse tipo de atividades. E no final, talvez isso é um pouco ambitious, também não sei, não me lembro a palavra em português, mas no final tudo dá certo, muitos professores começaram fazendo essas práticas podem ser incorporadas no currículo da disciplinas, ok? Mas eu só fiz essas primeiras duas e vou falar sobre as questões e o feedback dos alunos, ok? Antes antes de falar sobre o que eu fiz, vou falar um pouquinho sobre o que aprendi nessas 4 MOOCs, na verdade 3, porque esse Inclusive Teaching eu não usei nada dele nesse projeto. Os domínios do aprendizagem a gente tem, baseado no trabalho do Benjamin Bloom, tem 3 domínios considerados. O primeiro é Cognitive Domain, o segundo é Affective Domain e, no final, Psicomotor Domain. Eu só vou falar sobre essas duas. Essa terceira é mais sobre atividades físicas e essas coisas, então não é muito interessante para a gente. Eu só falar sobre essas duas domínios, a Cognitive e Affective Domains. Cognitive Domain, esse aqui é trabalho do Bloom, é chamada Bloom's Taxonomy,
que dá os níveis diferentes de aprendizagem, como acontece as questões. Primeiro nível é lembrar, okay? Segundo, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Okay? E esse aqui é um nível mais simples e depois mais difícil, e criar é o último nível. Então, esse aqui é ordenado por nível de dificuldade de cada ação, vamos falar. Okay? E em frente deles tem as verbas ou ações. Por exemplo, lembrar significa definir uma coisa, alistar, memorizar. Entender, quando você está explicando ou discutindo uma coisa, esse aqui é nível do entender, e calcular é nível do aplicar. Analisar é fazer comparação, organizar. Criticar é avaliar. Okay? E avaliar essas verbas, e no final, create é mais do pesquisa, que é o nível mais alto. Para mim poder ter uma ideia sobre essas questões que eu estava fazendo, no início do semestre, eu falei sobre essa taxonomia do nível para alunos. Eu dei essa taxonomia para eles, falei sobre essa taxonomia, e eu pedi eles para avaliar cada questão considerando essa taxonomia. Para me ter uma ideia do que ela estava pensando sobre questões, no qual nível eles estão colocando, qual nível eles pensam que a questão é. Eles poderiam escolher mais do que um nível, e vou mostrar o resultado também. Isso foi uma coisa que eu fiz. O segundo é Affective Domain. Esse aqui também tem uma classificação, também é do Bloom e colaboradores dele. Acho que esses aqui são do 1975, 76. Esse tipo de... Não é muito recente. Tem esses 5 níveis, Affective Domain, receiving, awareness, willingness, a vontade para ouvir, ok? Atenção, prestar atenção para o que está sendo falado, está sendo apresentado na aula. E responder, participar na aula, atender, reagir, então, responder questões e esses tipos. E também dar valor, okay? Para as coisas que estava apresentando na sala de aula. E esses 3, na verdade, e também nesse organization e characterization, mas eu vou concentrar sobre nesses 3. Eu sempre estava pensando sobre esses, então esse affective domain, classificação, na verdade, é formalização do que eu tinha na minha cabeça sempre. E estava tentando fazer, estava tentando pegar a atenção do aluno, estava tentando, não forçar, estava tentando motivar eles para participar nas atividades de sala. Mas tudo isso somente foi na minha experiência. Eu não tinha nenhum treinamento como fazer essas coisas. Então, eu investi muito sobre esses 3, especialmente sobre motivar eles. Porque se eles estão motivados, eles vão aprender, vão tentar, vão gastar tempo, vão participar nas atividades da sala. Sobre motivação, a literatura de educação divide motivação em 2 tipos. Intrínseco e extrínseco. Okay? A motivações intrínsecas são
como tipo, você fica feliz quando aprende uma coisa, quando termina uma missão. Essas coisas internal, okay? A felicidade de que aprender uma coisa vai criar para você, ok? Então, esse aqui é as motivações internais, e motivações externais são tipo de notas, ganhar dinheiro, pressão da família. Essas são motivações externais. Okay? Motivações externais são mais fáceis de mexer. Porque você pode falar que para ganhar notas você tem que fazer isso. A família pode colocar pressão no aluno para aprender, ok? Mas as motivações internais são mais difíceis de mexer, ok? Mas Richard Ryan e Edward Deci fizeram uma experimenta. Eles dividiram um grupo eles pegaram 2 grupos de alunos, ok? E pediram eles para resolver quebra-cabeças, ok? Ou o que quebra-cabeça não, o que palavra? Charadas. O primeiro grupo, para cada quebra-cabeça, para cada charada que eles estão resolvendo, eles estavam ganhando dinheiro, ok? Mas o segundo grupo não, sem ganhar dinheiro. Uma coisa interessante que aconteceu, então, o primeiro grupo, eles tinham a motivação externa, ok? Para resolver essas charadas. O que aconteceu? O primeiro grupo, eles pararam de resolver essas charadas assim que o experimento terminou. Assim que o pagamento parou, eles pararam de resolver charadas. Mas o segundo grupo, eles continuaram para um tempo depois que o experimento terminou. Porque eles acharam essa atividade divertida. Okay? Isso mostra que os motivações internais têm mais efeito no alunos. E essas motivações são têm mais efeito, okay? mais difícil de mexer, mas se você pode mexer, isso vai ter um efeito mais longo no aluno e ele vai continuar aprendendo fora da sala ou ainda depois do semestre acaba, ok? Então, por isso, eu gastei muito tempo sobre essas atividades. E também tem outro ponto negativo sobre motivações externais, que se o professor, ou, em geral, o sistema de educação, investe muito nas motivações externais, os alunos começaram a fazer uma coisa chamada strategic learning, aprendizagem estratégica. Em vez de pensar sobre aprender as coisas, eles vão pensar mais sobre como, por exemplo, ganhar notas. Okay? Por um exemplo. Ou se a família coloca pressão no aluno, o aluno, em vez de pensar sobre aprender, ele vai tentar desenvolver algumas técnicas, algumas coisas para sair da pressão. Então, isso é chamado uma coisa strategic learning. E é um ponto negativo do motivações externais, como notas e outras coisas, ou os motivações similares. Okay? Mas, em contrário, essas motivações internais causam uma coisa que ele chama deep learning, ou
conceptual understanding, critical thinking. Então, é muito importante, baseado nessa pesquisa e nessa literatura, para motivar alunos internamente, para fazer eles tipo de gostar de matéria. Okay? Então, por esses motivos, eu investi muito sobre essas motivações internais, e o que eu o jeito melhor, baseado nessa experiência, é envolver alunos no processo do do processo do learning, no processo do aprendizagem. Okay? E também falar sobre aplicações do material, para dar uma motivação para eles, tipo, não pensaram especialmente sobre matemática, não pensaram sobre esses materiais uma coisa isolada que eles devem aprender. Não, esse aqui vai ter aplicação no mundo real. É divertido fazer isso. Vou dar um exemplo que meus alunos gostaram muito. Eu mostrei um vídeo de aplicação do Quaternions. Em seguida, eu vou falar sobre isso. Então, como eu falei, para envolver os alunos no processo de aprendizagem, eu comecei a usar as dinâmicas interativas. Tem 3 partes, todas essas dinâmicas. Primeira parte é pensar e responder individualmente cada aluno. Segunda parte é juntar com uma colega, discutir a resposta individual e, no final, compartilhar essa com a sala inteira. E o professor deve dar um resumo e falar sobre o que foi correto, o que deve ser corrigido, e dar uma visão geral da questão. Okay? Esse aqui é tipo de estrutura principal do qualquer dinâmica interativa. Essas dinâmicas têm essa vantagem que eles criam um ambiente seguro para alunos, porque eles vão falar com uma colega, não é a sala inteira. Então, isso cria um ambiente seguro para eles poderem discutir, porque a maioria dos alunos pensam que a questão deles é estúpido. Então, por causa disso, a maioria deles nunca fazem perguntas. Mas se é só com uma colega, ele se sente mais confortável para falar sobre dúvidas e discutir. E desse jeito, ele vai ganhar uma confiança e depois pode compartilhar as suas ideias com a sala inteira. Tem um monte de dinâmicas de ensino interativo, mas 3 deles, o mais famoso, é Peer Instruction, Think, Pair, Share. Essas duas, mais ou menos, são a mesma coisa. E Jigsaw. Okay? O que eu usei é Peer Instruction. Mas antes de falar sobre Peer Instruction, eu também quero mostrar uma outra evidência sobre effectiveness do dinâmicas interativas nesse livro, no livro the book Reaching Student, what Research Says About Effective Instruction in Undergraduate Science and Engineering. Scott Freeman, ele começou a usar
ele começou a usar... vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito. Ok. Tá tudo muito bem, Hassan, a gente está gostando Ok, aqui também. ok. Ok, tá bom. Só um momento, então eu vou voltar. Onde foi? Voltou, saiu do... Tá vendo minha tela agora? Sim. Ok, vou. Ok. Scott Freeman, ele começou a usar essas estratégias na Universidade de Washington para 9 anos. E depois ele fala isso. Eu vou ler o parágrafo do livro dele. Isso é sobre from 2003, when Freeman began, é difícil para mim traduzir isso no momento. From 2003, when Freeman began revamping the Biology 180 course, 2009, então 6 anos, when he had fully implemented the highly structured version, the percentage of the students who received failing final grade decreased from 18% to 6%. Okay? Freeman and his colleagues did special analysis to control for students' ability and ensure that the test questions had not been easier. They concluded that the class itself was consistent, if not slightly more difficult, across the years. Ok, eu gostei muito sobre isso e também, baseado na minha experiência, isso funcionou. Vou comentar sobre isso. Particularly encouraging was the disproportionate drop in the failure rate for students from the educationally or economically disadvantaged background. Okay? Isso foi uma coisa que eu queria estressar um pouquinho. Okay? Então, essas estratégias interativas têm um afeto maior nos alunos economically disadvantaged or from educationally or economically disadvantaged background. Então, vou falar sobre Peer Instruction. Quem criou Peer Instruction é Eric Mazur. Ele escreve no livro dele também, um professor no Harvard, que ele estava feliz com o jeito que estava dando aulas, os alunos estavam muito felizes e tudo estava tranquilo, até o momento que ele descobriu sobre um conceito chamado Conceptual Understanding. Numa série de artigos by Ibrahim Halabi e David Hastings. Então, ele decidiu para testar esse entendimento conceptual dos alunos deles. O resultado foi muito mal. Okay? Os alunos deles que estavam capazes de resolver problemas muito difíceis, eles não conseguem responder questões muito simples, questões conceptuais muito simples. Então, ele decidiu fazer uma coisa, então começou a desenvolver uma técnica chamada Peer Instruction, okay? Que especialmente estava desenvolvido para melhorar entendimento conceptual dos alunos. O método funciona como isso. Okay? O professor coloca põe uma questão de múltipla choice, escolha múltipla, normalmente conceptual, e dá a alunos um período de tempo para responder individualmente. Essa resposta pode ser com esses aparelhos eletrônicos, como remoto do TV, eles podem responder. Eu não tinha essas coisas, então eu estava pedindo a alunos para responder num pedaço de papel que eu dei a eles.
ok? O segundo, divide eles em grupos pequeninos, 2 ou 3, e deixa eles falar sobre a resposta deles com uma colega, ok? E tentar convencer o colega a resposta dele, tentar explicar a resposta dele para uma colega, e vice-versa. E depois eles voltam e responder a mesma questão de novo. Okay? Então, esse aqui é o processo inteiro, e no final eles podem, o professor pode dar um resumo da questão, e se os alunos querem, podem compartilhar as ideias com a sala inteira. Okay? Isso é tipo de envolver eles, ensinar um para outro. Porque no processo de ensinar uma coisa, você também aprende o conceito melhor, porque você tem que explicar. Okay? Isso foi peer instruction. Eu também, no título do projeto que eu falei, tinha essa palavra misconceptions. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois vou falar sobre o que eu fiz. Esse quote, eu gostei muito do Mark Twain. It ain't what you don't know that gets you into trouble. It is what you know for sure that just ain't so. Okay? O que você não sabe, normalmente, não cria problema para você. O que você pensa que sabe, mas na verdade é errado, isso normalmente cria problemas para você. Okay? O conhecimento anterior dos alunos podem acionar em vantagem ou pode criar problemas no processo do aprendizagem. Se o conhecimento anterior está certo, isso vai ajudar para o aluno aprender os materiais novos. Mas se o conhecimento anterior é errado, o seu aluno ter um misconception, uma ideia, um entendimento errado do conceitos científicos, isso vão criar problemas no processo do aprendizagem. Okay? Então, no Ciência, Marília Civic, ele é um professor de Educational Psychology em Austin. Ele escreve no artigo dele, Practical Implications of Cognitive Theories, ele escreve, no Ciência, de influência do conhecimento anterior dos alunos, normalmente se apresenta no forma do misconceptions, ok? E isso pode ser isso pode criar this misconception can create some bizarre attempts to explain events and are often very difficult to overcome. Quando um aluno tem uma concepção misconception, não é muito fácil para corrigir esse misconception. Na verdade, uma pesquisa das literaturas feita pela National Research Council in US identificou misconception can persist through the undergraduate years, even when students have been taught accurate explanations in their classes. Então, só ensinar os conceitos corretos não vai garantir que os conceitos errados vão ser corrigidos. Então, um aluno pode ser aprovado numa disciplina e ainda continua com concepções erradas sobre
sobre o material da disciplina. Isso é provado nessa pesquisa, nessa Review of Evidence about Science and Engineering Learning in University. Então, esse jeito de ensinar tradicionalmente, só dar aulas, pedir para fazer exercícios, ou simplesmente ler os textos, isso não funciona para corrigir essas concepções erradas, ok? Mas, como corrigir isso? É envolver os alunos no processo, ok? Isso também tem esse artigo by João Lucarelli em American Psychology Association webpage, ok? How do I get my students over their alternative conceptions, misconceptions for learning? Ele fala que o jeito melhor é estratégias interativas, ok? Mais sobre isso também Eric Mazur, quem inventou esse peer instruction, tem muito trabalho sobre isso, sobre o efeito do estratégias interativas e corrigir concepções erradas do aluno. Okay? E no final, o misconception mais comum sobre matemática é que a matemática não é aplicável em vida real. Okay? Por exemplo, uma questionário feito pela SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, no início do 2019, entre 1.500 alunos do ensino médio, que ele estava participando eu não sei o que é essa evento, mas ele estava participando nesse evento. O Cian fez um questionário e aqui é o resultado. What do you see as being the biggest misconception students have about the math? O maior é 25,5%, math is not applied to real life. 19 é math is too hard e tal. Então, o maior, pelo menos, usando esse questionário, o maior misconception, ou uma misconception mais grande dos alunos, é que matemática não tem aplicação. É um pouco engraçado, mas, bom. Então, isso foi a parte do literaturas, e eu queria um pedaço do que eu aprendi nessas 4 MOOCs. Vou falar sobre questões. Eu tinha 3 turmas. Eu fiz essas questões no primeiro e segundo semestre do 2021, mas foi online, então não muitos alunos não estavam atendendo. Mas no primeiro semestre do 2022 foi presencial, então eu tinha 3 turmas de GAL, uma turma de engenharia mecânica, segunda turma de como fala, administração e aquacultura, e a terceira foi ciência da computação. Okay? Em total, eu tinha 137 alunos, mas aqueles que estavam atendendo foi menor, por volta dos 110, 120, ou 100, até ainda 90. Mas, em total, eu tinha 137. Eu apliquei 11 questões peer instruction, mais ou menos cada semana, considerando que o semestre foi 16 e 3 semanas para provas. Então, fora das provas, quase cada semestre uma questão. O primeiro foi sobre a aplicação de matrizes, segundo foi sobre multiplicação de matrizes, um exemplo de vida real. Todos eles estão nessa relatória, se você quer
dar uma olhada. Terceira foi, esse aqui eu tirei de um livro, que foi uma questão clássica do Peer Instruction. Se você tem A, B e C, e A, B é igual a C, se você pode concluir que B é igual a C. Eu tinha um sobre sistemas lineares, de novo, usando vida real. Questão 5 foi similar ao 3. Questão 6, para essa questão, Armando atendeu uma das salas que eu estava aplicando essa questão, sobre o produto escalar e correlação. Um exemplo de vida real sobre como classificar custos. Outra foi sobre word embedding, uma aplicação do Vectors. Coloca isso no Google, vai aparecer um monte de coisa sobre isso. O que é rei menos homem mais mulher. O que é a resposta dessa questão. E outra foi sobre regressão linear. 9 foi sobre misconception sobre parameters. Eu vou mostrar essa questão agora. Outra foi sobre perda de visualização em dimensão 4 e mais. E no final foi autovalores, aplicação de autovalores e classificação de dados. Okay? Então, eu só vou falar sobre esse 9, misconception no parâmetro. Isso aconteceu muito comigo, que quando você pede aos alunos para encontrar a interseção de duas retas, duas linhas, você dá a equação paramétrica dessas duas retas e pede para encontrar a interseção. Se a letra que você usa para parâmetro nos dois retas é mesmo, eles ficam completamente perdidos. Ok? Isso é porque eles não têm nenhuma ideia sobre o que é esse parâmetro. Okay? Normalmente a gente fala que, você tem que mudar um parâmetro no 1 e depois encontrar a interseção, mas isso normalmente não funciona, porque demora 30 segundos para falar, você faz um exemplo, a maioria deles não presta atenção, nem ouve essa frase que você tem que mudar. Então, não funciona muito bem. Então, eu criei essa questão. Tem duas cidades e duas estradas, cidade A, cidade B, e duas estradas, BR1 e BR2. E nessa estrada, cada 15 quilômetros tem um posto de anúncio, e no segunda estrada, cada 10 quilômetros tem um posto de anúncio. Okay? Eu perguntei, eu coloquei esse figura, expliquei isso, e a pergunta foi, o que você pensa sobre isso? O número de postos entre cidade A e interseção é igual ao número de postos entre cidade B e a interseção. Okay? É provável que isso é igual. Ou é mais provável que o número de postos aqui e o número de postos aqui são diferentes. Okay? Eu perguntei essa questão, the number of em português. Esse aqui é igual, A é igual, e B não é igual. Essa aqui é a resposta do aluno. Okay? Então, 82% responderam que é mais provável que não é igual. Okay? Então, eles tinham esse entendimento que o número dos postos nessa estrada 1 e no estrada 2 são independentes. Um não tem nada a ver
com outro. A maioria deles, 82%. Depois eu dei essas duas equações, que na verdade isso foi a equação do primeira estrada e isso a equação do segunda estrada. Eu falei, ok, a gente tem essas duas retas, considera essas duas retas, e também a gente sabe que a coordenadas do primeira cidade é 30 e 50, e a coordenada do segunda cidade é 70 e 250. Encontra a interseção isso, e também pensa se você pode encontrar alguma relação entre essa figura e essas duas retas. Eu não falei que essa aqui é a equação do primeira estrada e essa aqui é a equação do segundo. E pedi eles para encontrar a interseção. Eu já falei sobre a equação das retas, como encontrar a interseção. Só 5% conseguiram encontrar a interseção. Okay? 19% encontraram a resposta errada e 76% estavam completamente perdidos. Isso porque eles não têm nenhuma ideia sobre o que um parâmetro pode mostrar. Okay? No final, eu expliquei a história, tudo. Eu expliquei que esse aqui, como eu escrevi esse aqui, se você considera esse ponto e essa vetor aqui, que é 15 quilômetros, é um vetor daqui para aqui, usa esse ponto e esse vetor, você pode escrever a equação dessa estrada, e esse ponto e esse vetor, você pode escrever a equação dessa reta, e o parâmetro no primeira reta, o parâmetro no primeira reta é o número de postos no estrada 1, e esse parâmetro é o número de postos na estrada 2. E vocês já sabem que essas duas conceitos, essas duas coisas são independentes. Então, devem usar outra letra para isso. Esse T não é a mesma coisa desse T. Okay? E expliquei tudo. Foi muito interessante. Eles gostaram muito dessa atividade. E tipo de desafio para eles. Mas um comentário, esses aqui eu já falei, que normalmente o que a gente faz, explica em 30 segundos. Um dos alunos me falou que eu caí como um pato. Eu pesquisei em inglês, I let myself to be hoodwinked. Então, minha impressão foi que, ok, o aluno estava pensando, eu caí como um pato. Então, por um tempo muito longo, ele não irá esquecer esse fato. Quando você... uma vez ele caiu como um pato. Então, é muito provável que ele não vai cair como um pato para um tempo muito, muito longo. Okay? Isso foi uma das questões. E esse aqui é Bloom's Taxonomy para essa questão. O maior nota é apply e analisar essas duas. Que faz sentido porque você precisa um pouco de calcular coisas e também analisar para encontrar relação entre isso e outro. Okay? Essas duas. Para ver outras questões, vocês podem consultar o... Desculpa, eu acho que vai precisar um pouquinho mais. Eu posso continuar, Helena? Olha, por mim sim. Por mim não tem problema nenhum. Se os demais colegas não se importam. Pode sim. Ok. Esse aqui é um questionário Mathematics Attitude Perception Survey.
é desenvolvido nesse artigo, cientificamente, para medir a distância entre aluno e uma especialista. Percepção do aluno e uma especialista. Okay? Tem 31 questões e uma questão de filtro. E também tem a resposta de uma especialista para cada questão, como formato do concordo e desconcordo. Mas os alunos respondem em 5 opções. Fortemente desconcordo, neutral, concordo e fortemente concordo. Se a resposta do aluno é em direção do especialista, então se por exemplo, se a resposta do especialista é concordo, e a resposta do aluno é concordo ou fortemente concordo, ele ganha um ponto. Mas se é neutral ou no direção oposta, ele ganha nada. E, em geral, a nota é média dos notas. Também esse questionário mede algumas subcategorias. Ele mede confidência, persistência, growth mindset, interest, real world, sense making and answers. Esses 7. Por exemplo, tenho algumas questões em relação a isso para medir confidência. Você só considera questões, não me lembro, 5 questões. Para persistência, outras 3 questões, e tal. Eu apliquei no início do semestre e no final do semestre, mas não deu muita diferença, porque quando eu apliquei no primeira aula, e depois as turmas estão mexidas, acho que a maioria daqueles que foram no primeira aula mudaram para outras turmas, não maioria, mas um pedaço considerável deles, não sei quantos, talvez 20 alunos, tipo de isso. E também minha impressão foi que no final os alunos foram mais honestos, porque eles tinham certeza que a resposta que eles deram não tem nenhum efeito na nota. Então, eu só considerei a média do início e final. E esse aqui é tabela, esse aqui do engenharia mecânica, esse aqui do administração e agrocultura, e esse aqui do computação. A pior nota é do confidence, e depois é do interest e persistence. Para interest, na verdade, o engenharia mecânica e computação, eles foram bem, mas esse turma do administração foi muito... Na verdade, a turma do administração foi ruim. Esse aqui é 54, esse aqui é 8 e 7. Então, essa turma foi turma muito difícil. Então, que faz um pouco sentido é administração e agrocultura. Então, o pior foi confidência e depois foi interest e persistence. Para confidência, como eu falei, essas estratégias interativas ajudam muito para melhorar isso, mas meu entendimento foi que no semestre isso não dá, isso tem que ser continuado e também aplicado com outros professores para fazer um efeito, ok? E isso fala que o que eu encontrei no questionário sobre a administração à agrocultura faz sentido. A maioria deles estava pensando que eles não vão usar esse material de cal no profissão deles. Então, para ajudar esse negócio de confidência, eu comecei a envolver eles no processo. Para confidência e interesse.
okay? Para motivar, a maioria das questões foi sobre aplicações para criar interesse neles. Mas, para persistência, especialmente, eu criei uma atividade especial, que vou explicar. Ok? A atividade foi para promover persistência e também para mostrar que um problema matemático, um conceito matemático, pode ser desenvolvido num momento do desenvolvimento, pode ter que ele não tem aplicação. E ser só é uma conceito matemático. Mas a história mostrou que os conceitos que foram desenvolvidos 100, 200 anos atrás, e agora eles estão sendo aplicados recentemente. Ok? Isso foi uma história sobre isso, sobre um conceito que foi desenvolvido 200 anos atrás e agora recentemente encontrou aplicações extraordinárias. Okay? No início, eu pedi eles para considerar eles como uma autoridade que pode financiar um projeto matemático. E eu vou mostrar um projeto matemático para eles decidir se querem financiar ou não. Eu expliquei que eu eu encontrei um resultado na dimensão 2. Esse resultado não tem uma aplicação explícita, mas agora eu quero estender esse resultado para a dimensão 3. Mas para a dimensão 3 também não tenho certeza se tem aplicação. Pode ter aplicação, mas no momento eu não tenho uma coisa explícita para mostrar. Okay? Isso é o projeto que eu fiz. Eu consegui um resultado na dimensão 2, sem aplicação, e quero estender esse resultado para a dimensão 3, ainda sem aplicação. Pedi eles para responder 3 perguntas. Usar algumas palavras para mostrar o sentimento deles, com palavras interessante, inútil, idiota, coisas como isso. Se eles vão financiar o projeto ou não, e quanto tempo eles me deram no caso do financiamento. Ou, em geral, quantos tempos eles me deram para terminar esse problema. Okay? O resultado sobre os primeiras 2 questões, 51% foram positivos. Eles usaram palavras como interessante, legal, essas palavras. 34% foram negativos, eles usaram palavras como inútil, não é necessário, sem ponto, difícil, estranho. E 16% eles falaram que vão financiar condicionalmente. Eles usaram palavras como interessante, mas não aplicável, teórico, difícil, mas não impossível, risco alto, mas interessante. Então, mas o que foi pior foi o tempo que eles me deram. Okay? Quase todos deles deram um tempo menos de 1 ano, variando entre algumas horas, dias, semanas ou meses. Então, alguns deles deram meia hora para resolver essa questão. Só 4 alunos falaram que o tempo necessário. Um aluno falou um tempo entre 2 e 4 anos, como o tempo necessário para fazer um PhD, e um aluno falou 10 anos. Okay? Então, a maioria deles tinham esse sentimento que se você não consegue resolver um problema muito rápido, tem que desistir. Okay? Depois disso, eu fiz uma apresentação sobre Hamilton e quaternions. Okay? O cenário que eu criei foi exatamente o cenário dessa história.
Okay? História é isso. Isso aqui é Hamilton. Um amigo dele tinha um resultado sobre imaginary logarithm, dimensão 2, números complexos. E ele, completou e estendeu o resultado do amigo e escreveu um artigo sobre the conjugate functions or algebraic couples. Sobre esse aqui, os logaritmos imaginários. Okay? E, imediatamente, o que ele pensou foi que se podemos estender esse resultado para a dimensão 3. Demorou 15 anos para ele resolver esse problema. Em 1842, ele estava tanto preocupado sobre esse problema que cada dia os filhos deles estavam perguntando: papá, você pode multiplicar os triplos na dimensão 3? E ele estava falando que não. Em 16 de outubro de 43, quando ele estava caminhando com a esposa dele, um circuito fechou e ele encontrou a resposta, mas em vez da dimensão 3, deve ser dimensão 4. E essa aqui é quatrinhos. Okay? Ele estava tão feliz sobre isso que colocou esses símbolos numa pedra, no ponte, e isso é uma pintura que mostra o Hamilton, a esposa dele, o entusiasmo dele, colocando esses símbolos no ponte. Okay? Ele gastou o resto da vida dele tentando encontrar aplicações para isso, mas encontrou nada. Mas agora, quaternions tem aplicações no Computer Graphics, Control Theory, Signal Processing, Orbital Mechanics e muito mais. Okay? Eu mostrei esse vídeo na sala de aula, vou mostrar aqui, é 1 minuto. Quaternion Techniques vs Classical Approach Applied to UAVs. Robustness Question. O primeira, essa música é... Esse aqui ok. Esse aqui é usando o Euler Angles. O controle com Euler Angles. Caiu. Caiu de novo. E agora eles usam quaternions. Muito mais estável. Vamos puxar mais forte. Não caiu. Então, um conceito ainda mais forte, um conceito desenvolvido 200 anos atrás, agora tem aplicação no controle de drone. Isso também, nessa atividade, eu também estava tentando dar uma impressão, se vocês viraram um dia como fala, esse representante no Congresso, o que palavra para isso? Deputado. Sim. Deputado. Então, se você tem alguma outra idade para financiar um projeto, por favor, não pense muito sobre aplicações. Isso é os vídeos.
E eu também falei sobre Gimbal Lock, que é a maior vantagem do 4M. Isso foi, tá chegando ao final. Avaliações que eu usei foi a mapa de conceito. A mapa de conceito, uma avaliação formativa. Tem dois tipos de avaliações, formativa e summative. Summative e formative. Summative é os testes normais que a gente faz, as provas normais que a gente faz. Mas avaliações formativas são avaliações que não têm muito valor. É só pode fazer durante o semestre para ter uma ideia sobre a classe, a turma. Tipo do testes que a gente estava colocando no GAL. Concept Map é uma avaliação formativa que eu usei. É tipo de criar uma mapa de conceitos, tem com nodes, são conceitos, os pontos são conceitos, e você conecta um ponto para outro, um conceito para outro, se existe alguma relação entre eles. O que eu estava fazendo, 2 aulas antes da cada prova, eu estava pedindo para eles criarem uma mapa de conceitos sobre o material que eles aprenderam antes. E eu dei 3 pontos só pela participação, para pegar um pouco dessa pesadela das notas, e para eles participaram. Eu pedi que eles criaram um mapa de conceitos, individualmente, dividi eles no grupos de 3 e pedi que eles fazem comentários, um mapa do conceito um do outro. Tenta resolver as dúvidas de cada um. Okay? E então, o motivo foi eles detectaram as dúvidas e tentaram ajudar um ao outro para resolver as dúvidas num grupo. E também para ter uma visão geral sobre o material apresentado na aula. Isso aqui eu já vi. E junto com essa mapa de conceitos, eu fiz uma outra avaliação que é chamada Muddy's Point. A tradução é elaboração das dúvidas. Então, eu pedi eles para um ajudar o outro. E se não conseguiram resolver uma dúvida, escrever a dúvida. Cada grupo tinha um pedaço do papel. Ele estava escrevendo a dúvida que eles não conseguiram resolver para me responder na aula dos exercícios, que foi uma aula antes da prova. Então, foi essas 2 avaliações junto, a mapa de conceito e elaboração de dúvidas. Outra avaliação que eu fiz, na turma do administração, ele estava pedindo para mais coisas a fazer, então eu fiz uma coisa chamada Peer Assisted Reflection. É simplesmente isso. Você dá a oportunidade para o aluno corrigir a prova de uma colega. Ok? Então, eu dividi, isso não foi prova, eu dividi a turma em 3 grupos, dei para cada grupo uma questão para resolver, e depois eu pedi para eles corrigir a resposta de outros grupos. Então, eles responderam uma pergunta e corrigiram 2 outras. Isso também foi muito bom, e eles ganharam um ponto extra para participação nessa atividade. Que eles gostaram também, ajudou muito. Outra coisa que eu estava fazendo, com uma recuperação de pontos, 2 aulas depois de cada prova, eu estava devolvendo a prova corrigido, estava dando eles para corrigir o que eles erraram. E desse jeito eles conseguiram recuperar 30% da pontos que eles perderam. Por exemplo, se um aluno tirou 60, então perdeu 40 pontos. Se ele conseguir responder
todas as questões que ele errou, ele poderia recuperar 12 pontos. Okay? 10% é 4, 30% é 12 pontos. Esse também os alunos gostaram muito, comentaram muito sobre isso, que isso ajudou bastante para entender os conceitos, porque eles continuam pensando sobre questões depois da prova. E também eles poderiam fazer essa correção junto, então eles estavam falando, ajudando um outro. Foi uma coisa muito bom e também ajudou para tirar essa pressão das notas, para eles não pensaram muito sobre notas, ajudar um pouco a pensar um pouco mais sobre aprender, em vez de tirar notas. Outra coisa que eu estava fazendo, eu estava usando uma coisa chamada grading grids, ou o critério de avaliação. Eu imprimi para cada prova uma coisa como isso, estava anexando para cada aluno desse papel e estava verificando o que eles fizeram correto, o que eles não fizeram. Isso foi muito bom, porque foi muito claro para eles o que fizeram certo, o que fizeram errado. Então, isso diminuiu as reclamações e também um tipo de gabarito. Funcionou como um tipo de gabarito para eles. E também me ajudou muito no processo do correção das provas. Foi muito mais fácil corrigir com esses critérios de avaliação. Eu fiz uma comparação entre as notas do 2022 e 2019. Esse aqui é do 2022, só uma turma, porque eu tinha, no 2019, eu só tinha turma M, não tinha a turma A e B. Então, eu fiz essa comparação entre a mesma turma M, que foi Ciência da Computação. Então, esse aqui foi 2022, embaixo, e 2019. O aprovados aumentou de 46 para 58, desaprovados caiu de 46 para 32, e aqueles que trancaram ficou no mesmo. Então, essas avaliações ajudaram o índice de aprovação. E no final, estou terminando, mais 5 minutos, avaliação dos alunos, esse aqui eu só coloquei uma questão, que é a atuação do docente contribuiu para seu aprendizado. Okay? Isso aqui é 2022, ok? E esse aqui é de 2019, antes da pandemia, ok? As coisas para falar é que os alunos responderam mais, então, em branco aqui é 9% no 22 e aqui é 40%. Então, em branco caiu de 40% para 9%. Okay? Que eu interpretei isso como um sinal bom. Os percentagens dos alunos que falaram totalmente e muito subiu de 36 para 52. A percentagem dos alunos que falaram parcialmente, eu ajudei eles a aprender, subiu de 12 para 23. E o percentagem dos alunos que falaram pouco, ou muito pouco, foi constante, não variou muito, por volta do 12%. Então, isso também mostra que o que eu fiz, pelo menos no pensamento dos alunos, foi muito bom e funcionou, porque isso subiu do 36 para 52, esse subiu do 12 para 23. E sobre comentários dos alunos, que eles poderiam fazer comentário, a mesma coisa aconteceu. Normalmente eu recebo 12 comentários, 10, 12 comentários cada semestre. 10 ou 12 alunos fazem comentários. Esse semestre eu recebi 71 comentários.
35 desses comentários foram extremamente positivos. Com palavras fortes, eles gostaram da atividade, a atividade ajudou, eles aprenderam. E o resto foi reclamação sobre que eu estava muito rápido. Na verdade, eu estava tentando abrir tempo para essas atividades. Então, essa reclamação eu aceito e estou pensando para resolver isso, vou comentar. O resto, algum deles estava falando que as provas é diferente do que eu estava fazendo na sala de aula, não foram. O material da disciplina é muito difícil, não tem relação entre o material e o curso deles. Então, foram reclamações normais. Okay? Como eu falei, minha conclusão, baseado nos comentários, é que a maioria deles, 50% daqueles que fizeram comentários, estavam felizes, gostaram das atividades. E uma crítica que, na minha opinião, faz sentido, o que eu estava um pouco mais rápido para abrir espaço para essas atividades. Mas eu estou pensando para usar mais dessa estratégia chamada Flipped Classroom. Eu estava dando eles material para ler fora de aula, tinha exercícios, vídeos e tal, mas estou pensando em investir mais sobre a estratégia do Flipped Classroom para providenciar mais material para eles usaram fora de sala de aula. Ok, peço desculpa para ficar mais do que, não sei quanto, 1h30. Então, é isso. Obrigado. Acho que eu já... deixei isso e esse aqui é o final. Ok. Obrigado, Hassan. Alguém gostaria de fazer comentários, perguntas? Sinta-se à vontade aí para conversar direto com o Hassan. Vou fazer um comentário para... Hassan citou meu... Agradeço. Ô, Armando, tá baixa a ligação. Não sei se os outros estão... Sim, não, eu também não estou ouvindo. Vou ver se melhora, porque eu estava usando o microfone. Melhorou? Sim. Sim. Hassan me citou algumas vezes aí, eu até agradeço a citação, porque, de fato, eu fiquei entusiasta do trabalho dele, tentei seguir alguma coisa, quer dizer, eu fiz minhas próprias experiências, talvez de maneira não tanto sistemática quanto ele, mas, quer dizer, então, eu tenho assim, muita coisa que eu quero falar e obviamente, que eu não vou falar tudo, porque não vai ter tempo de falar tudo que eu gostaria. Mas, então, só dando algumas referências que eu acho importantes. Uma por exemplo, eu tenho um irmão que é professor de física lá em Viçosa, ele se chama Álvaro Neves. Ele está envolvido nessa história do peer instruction já há algum tempo, ele está fazendo as experiências dele lá também, e já há muito tempo ele trabalhou diretamente com o Eric Mazur lá em Harvard, foi até citado aí também pelo Hassan. E o pessoal do Departamento de Física aqui da UFMG também tem adotado, né, baseado talvez nessa primeira participação aí do meu irmão, que ele andou conversando com outras pessoas. O fato é, nós não estamos assim tão sozinhos, eu acho que a gente tem pessoas com quem conversar, em particular nossos colegas lá da física devem estar um pouco mais adiantados que nós, acho que isso é importante. E eu próprio comecei a usar alguma coisa nesse sentido no GAAL, na época que Hassan me contou a respeito. Então, eu comecei aproveitando uma questão do próprio Hassan, na minha turma, mas eu não fiz muito. Semestre passado eu fiz uma disciplina de cálculo 2, eu não gostei do resultado. Esse semestre eu estou fazendo uma coisa
bem diferente, eu acho que não é o mesmo espírito, tem muitas diferenças importantes com relação ao Peer Instruction. No EDA, também assim, não estou muito satisfeito com os resultados, não, mas eu acho que está sendo melhor do que foi no semestre passado. E um problema que eu tenho, e aí, bem, eu estou vendo que o Hassan também teve, é exatamente essa questão do tempo. Né? Que essas atividades tomam tempo da aula, e ao mesmo tempo a gente tem um programa que tem que ser dado. Muitas vezes a gente tem uma prova que a gente vai fazer junto com outros professores na mesma disciplina, e os nossos alunos têm que estar preparados para ela. Então, eu tenho sentido essa dificuldade. E uma coisa que eu acho que poderia ajudar, que pelo menos foi aquilo em que eu tentei investir para ver se resolve um pouco, é exatamente isso. Pedir para os alunos que eles estudem antes da aula o que vai ser feito na aula, para eu não precisar fazer todos os detalhes, talvez para poder me concentrar em coisas que eu acho que são mais relevantes. Mas eu não tenho sido feliz nisso, não. Acho que os alunos não estão estudando antes da aula, então a coisa não está funcionando. Bem, é isso que eu tenho a dizer. Esse aqui é um desafio, se não sei, mas essa estratégia do Flipped Classroom é a mesma coisa, para tirar algumas coisas, para deixar algumas coisas para fora da sala de aula, mas eu gostei da experiência. Quando eu volto a dar aulas, eu vou continuar tentando convencer a eles que gastam um pouquinho fora da sala de aula para me dar um tempinho para fazer essas atividades. Turma, seguinte, eu estou em casa e tenho que dar aula às 7. Aí preciso sair daqui a pouco, mas, obviamente, vocês podem continuar aí na conversa. E, Hassan, parabéns. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Pelo que eu pude perceber, foi um trabalho muito grande, né? Exigiu muita dedicação de ti. O que eu espero agora é que você volte e você peça uma disciplina do colegiado, daquelas que nós distribuímos. Eu acho que um trabalho realmente diferente ali com a turma da matemática seria bem-vindo. Então, aí você vem aí e vamos tentar fazer parcerias. Sim, com certeza. Eu vou voltar ao segundo semestre do 23, no agosto. Não, tudo bem. Então, saúde aí, aproveita. Obrigado. Os filhos, a esposa. Eu acho que você pode solicitar o controle, Hassan. Eu posso deixar contigo? Okay. Sim, com certeza. Sim, então, aqui para mim aparece um negócio de solicitar controle. Não, esse aqui é para apresentação. Eu vou cancelar. Stop sharing. Tá bom. Ok, gente. E se eu sair daqui, então não vai cair, né? Não vai cair. Não. Tá bom, então tá sendo gravado. Quando eu voltar do trabalho, eu disponibilizo aí o acesso para... Tem muitos colegas interessados na tua experiência. Tá bom, obrigado. Então, abraço aí, caboclos. Até a próxima. Obrigado pela participação. Okay. Mais comentários, perguntas? Chaba está aqui. Não sei se... Alô? Hassan, eu também vou ter de sair. Eu vou só dar os parabéns. Eu acho que gostei muito da sua iniciativa aí. Eu acho que tem coisas que eu vou considerar incluir nas disciplinas que leciono. Então, gostei muito. Eu tenho de sair agora. Eu vou dar aula daqui a pouquinho também. Tá bom. Então, parabéns. Tá bom. Obrigado. Oi, Chaba. Você tá aqui? Não estou ouvindo. Queria ouvir ele.
Ele está com Oi. alguma dificuldade. Nem Ah, levantando a sim. mão, mas... Assim, pode falar. Chaba, eu acho que é o microfone desligado. Você consegue ligar o microfone. Ah, não tô dando ele falar. Pode colocar no chat. Lá, Gabriel. Então, Gabriel quer falar? Olá, boa noite. Eu só Boa queria noite. agradecer pela apresentação, foi muito produtivo. Foi bem bacana mesmo. Agora eu terei que sair também, mas muito obrigado. Tá bom. Até mais. Até mais. Até mais. Acho que sou você e eu, Armando. O Chaba aparentemente está com alguma dificuldade que não conseguiu Sim. resolver, mas bem, acho que vocês podem conversar mais depois. De repente, Depois. eu próprio gostaria de trocar ideias